Irmãos, nessa noite a gente vai ter um pouquinho de aula de história e na semana que vem a gente entra direto na doutrina. Por quê? Na semana passada nós vimos como que a igreja dominante, a igreja católica romana, foi se desviando das doutrinas bíblicas. Agora a gente vai ver os pré-reformadores, porque é justo que nós vejamos os pré-reformadores, para você entender que a reforma não surge assim da vontade de um homem, é porque a coisa estava mesmo muito esquisita, a coisa estava tomando um rumo muito complicado. Então nós vamos estudar um pouco os pré-reformadores e ver que ao longo da história a igreja católica não foi soberana, única, que nunca tivesse havido oposição a ela. Aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, no verso 29. Atos 5, 29. E nós vamos ler só esse versículo, todos juntos. Atos 5, 29. Que diz: então Pedro e os demais apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa escolha foi feita por outros irmãos posteriormente, quando próximos da reforma protestante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que mesmo a igreja romana tendo sido fundada pelo império, isso não garantiu que ela se tornasse a única igreja. Sempre existiram movimentos separados e que protestavam contra a deteriorização e a corrupção do romanismo. Então sempre foi assim, olha, nós tivemos grupos, alguns se tornaram grupos monásticos, vamos ser monges, nós não concordamos com isso aqui, vamos nos separar. Outros se tornaram grupos aguerridos, muitos foram sufocados na Idade Média pela Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, e a igreja ia tomando rumos cada vez mais complicados. Como ela se associava muito ao Estado, principalmente aos reis de Portugal, França, Espanha, Itália por motivos óbvios, Roma estava lá. Então a igreja e o Estado se misturavam muito, e a igreja interferia nas questões do Estado, o Estado nas da igreja. O clero, no período anterior à reforma, já vivia de uma maneira desregrada, os clérigos estavam ricos, a maioria deles, o papado era um império, um reinado, muita gente discordando das práticas da igreja, como venda de indulgências, perdão de pecados, proibição de se ler a Bíblia, muitos parentes que eram postos em cargos na igreja, nepotismo eclesiástico. Então muita coisa vinha acontecendo, mas ao longo de toda a história muitas pessoas discordavam. Todos os cristãos que não se enquadravam às imposições romanas eram presos e executados sob a alegação de heresia. Nesse contexto surge o maior e mais duradouro movimento cristão separado do romanismo, o donatismo, que não era um movimento monástico, era um movimento engajado, que discutia problemas teológicos, repudiava a nova igreja criada e repudiava a nova igreja criada assim, e rebatizava pessoas oriundas do romanismo. Isso aqui muito antes da reforma protestante. Então você não tem essa ideia só depois que vem os protestantes, não. Na verdade, no começo, muitos protestantes nem rebatizavam pessoas vindas da igreja católica. Isso passa a ser realizado em alguns países, inclusive no Brasil. No começo, católicos não eram rebatizados. Na igreja presbiteriana, isso passa a acontecer por influência e argumentação do padre protestante, José Manuel da Conceição. Ele, que havia sido padre, se converte a Jesus, porque já era chamado, e aí nós demos um salto na história, depois vamos voltar, já era chamado de padre protestante. As ideias dele eram tão revolucionárias para os seus colegas que eles falavam: olha, você é um protestante. Então ele quis conhecer os protestantes, aí procurou o Simonton, Chamberlain, os missionários protestantes, e acabou se tornando de fato um protestante. E ele é quem argumenta muito: olha, não tem como o batismo católico ser o batismo cristão, e não tem mesmo.
Então, para você ver que também não é uma ideia só dele. Muito antes da reforma, né, os donatistas, né, eles já tinham essa prática. A igreja vivia tantas controvérsias que, só para você ter uma ideia, no século XIV, por um bom tempo, a igreja ficou tendo 2 papas. Um papa italiano e um papa francês. Porque naquele período que antecede os 2 papas, o papado passa a pontificar na França. E aí houve uma discussão, porque os romanos queriam que o papa fosse romano, ou pelo menos italiano. Aí eles elegem um papa italiano, mas esse papa também se torna tão orgulhoso que um grupo se torna dissidente, vai para a França, elege um papa francês. A igreja chegou a ter 2 papas por um bom tempo. Tamanha confusão política que existia ali dentro, tá? Então, bem antes da reforma protestante, você já tem pessoas que estão protestando. Oi? O primeiro deles é John Wycliffe, de 1328 a 1384. Veja como ele está bem antes da reforma. Ele está 2 séculos antes da reforma protestante. Ele está no século XIV. A reforma só acontece no século XVI, tá? Inclusive o Wycliffe tem hoje editora com seu nome, projetos missionários com seu nome. E o John Wycliffe tinha algumas ideias interessantes. Ele era pregador e reformador na Inglaterra, quando nem existia essa história de reforma, porque ele não concordava com o que acontecia na Igreja Católica. Era a favor da Bíblia como autoridade e não do Papa. Aqui você já tem uma confusão arrumada, né? Foi professor da Universidade de Oxford, não é qualquer lugar. Fez a primeira tradução completa do Novo Testamento para o inglês, porque ele entendia que a Bíblia tinha que estar na língua do povo, que nós entendemos também. Queria reformar a igreja, era contra a venda de indulgências e nessa questão não contou com o apoio dos reis que o protegiam do Papa em outras ocasiões. Por quê? Em todas as outras coisas anteriores, ele contava com o apoio de alguns reis. Mas quando chegou nessa questão das indulgências, aí não mais. Por quê? Porque as indulgências eram um meio de ganho da igreja e que de algum modo favoreciam alguns países. Porque a igreja sendo forte, muitas vezes os reis se mantinham no poder via igreja. A igreja estava sempre envolvida em questões políticas. Estava não, né? Está. A igreja católica gosta do envolvimento em questões políticas. Só que ela tem uma postura interessante. Ela sempre segura as 2 pontas da corda. Você tem padre de esquerda, padre de direita. Se a direita está no poder, não, nós temos os nossos padres ali. Se a esquerda está no poder, não, mas nós temos os padres, tá, e tal, tudo bem. Então eles estão sempre dos dois, né? Eles não, o negócio deles é a política. Já era naquela época. Mas aí o Wycliffe, ele queria abolir as ordens religiosas, porque a igreja tem um monte, né, de ordens religiosas dentro dela. Não cria na transubstanciação, que a gente já estudou muitas vezes aqui. O que é a doutrina da transubstanciação? É que na Eucaristia, quando o sacerdote abençoa, doutrina católica, o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue. Ele dizia não. Ele não acreditava nisso, tá? E isso são ideias de reformadores que vêm depois. Mas você vê que antes da reforma, você já tinha gente pensando assim. Ele era nacionalista e para ele o Estado tinha o direito de tomar os bens de uma igreja corrupta. E são outros tempos, tá, gente? A gente não concorda com isso hoje. Até porque muitas vezes nós temos um Estado corrupto e temos igrejas corruptas também. Então o negócio ficou feio. Mas ele entendia o seguinte: quando a igreja se torna excessivamente corrupta, o Estado tem o direito de intervir ali. Ele cria assim, opõe-se aos dogmas da igreja romana com ideias revolucionárias. Atacou a autoridade papal, colocando Cristo e não o Papa como chefe da igreja, e a Bíblia e não a igreja como a única autoridade para o crente. E são ideias nossas mesmo agora. Então você tem um cara 2 séculos antes da reforma que já pensava assim. Segundo ele, a igreja romana deveria estar
dentro dos padrões do Novo Testamento. Então, ele entendia o seguinte: a igreja tem que se conformar aos padrões do Novo Testamento e não ao contrário. Atacou também os poderosos senhores da igreja e do Estado, pois tanto o poder espiritual quanto o poder temporal deveriam obedecer a limites. Tá certo isso aqui. A igreja tinha líderes que estavam extrapolando o poder e viviam de uma maneira luxuosa, enquanto o povo daquele período, na Idade Média, é um período terrível, passava necessidades. A peste negra assolou a Europa por pura falta de higiene. Não existia higiene, não existia nada. E os poderosos cada vez mais poderosos. Então eles, olha, sacerdotes têm que ter limite, reis também têm que ter limite. Aí ele comprou uma briga grande, né? Porque comprou briga com a igreja e comprou briga com o Estado. Para espalhar a Bíblia mais depressa, Wycliffe usou os serviços de seus amigos, como os irmãos Lollardos, que também era um movimento que discordava da igreja. Muitos desses amigos eram estudantes em Oxford. Então a universidade já foi coisa melhor, né? Serviu para propagar boas ideias. Diferente do que nós estamos vendo hoje, né? Eles saíam vestidos de roupas simples, saíam descalços, de cajado na mão e dependendo de esmola. Os amigos de Wycliffe percorreram toda a Inglaterra, conduzindo seus manuscritos e pregando o Evangelho, já naquela época. Então Wycliffe foi um revolucionário para a sua época. E em 1382, suas ideias foram condenadas em Londres. Então, foi obrigado a retornar para o seu pastorado em Lutterworth, cuja paróquia lhe fora concedida pela coroa em reconhecimento pelos serviços que ele prestou. Na verdade, sai da capital, volta lá para o interior, para de arrumar confusão para a nossa cabeça aqui, mas ainda assim a coroa deu a ele uma paróquia, porque ele tinha prestado grande serviço à nação. Agora aqui vem um negócio interessante. Wycliffe morreu em 1384 devido a uma embolia, mas olha para você ver como que a igreja, por estar em comunhão com a igreja, ele foi enterrado em terra consagrada, porque o catolicismo tem essa ideia, né? Inclusive os cemitérios deles eram consagrados. Até no Brasil chegou essa ideia de quem não fosse católico, em plena comunhão, ou que tivesse suicidado, ou que fosse de outra religião, não podia ser sepultado nos cemitérios católicos. Por isso, em algumas cidades como a da Giane, nós temos o cemitério dos crentes e o dos católicos até hoje, porque os católicos só sepultavam no seu cemitério católicos, e os crentes, os espíritas, os ateus tinham que procurar outro lugar para sepultar. Aí lá na cidade dela, em muitas outras cidades, passamos a ter o cemitério dos católicos, o cemitério que eles chamavam de cemitério dos crentes, mas era de todo mundo na verdade. Então, ele foi sepultado em terra sagrada. Mas olha o que a Inquisição faz. Mas anos depois, foi condenado como herege pelo concílio de Constança. Já tinha morrido, já sendo seus restos mortais exumados e queimados. Ou seja, ele é um herege, nós vamos condená-lo agora que já morreu. Aí foram lá, desenterraram um corpo, tiraram da terra sagrada e queimaram os ossos dele. Mas você vê a loucura da superstição, a loucura de um povo que acha que tem tanto poder assim. Oi. Fora do arraial. Jesus foi sepultado fora do arraial e foi porque ele morreu morte maldita, né? A morte dele era uma morte maldita, morte de cruz. Tá, não tem muito a ver não, mas é o seguinte, é porque aquele padre foi considerado depois um padre indigno de ser sepultado lá dentro, por causa das posturas que ele teve, né? Tinha escravo, judiou de escravo, e mandou matar gente, tá? Então ele foi sepultado fora da igreja. Mas, vida que segue, vamos voltar na reforma. Então o Wycliffe já tinha ideias muito parecidas com a da reforma, só que foi sufocado pela Inquisição. Tá? Depois nós temos o John Hus. Wycliffe. Muito. Sim. Inclusive a sua tradução unifica o inglês. A exemplo do que a tradução de Lutero faz com o alemão, que lá na frente, 2 séculos depois, que vai unificar também o alemão, né?
A Alemanha estava dividida em vários cantões, cada um independente, com seu governante, e a reforma vem e unifica a língua de um povo. Oi? Chama também. Você viu que coisa interessante, né? Precisamos dos cultos, né, para traduzir as Bíblias, para fazer os grandes tratados, né? Aí nós temos John Hus. Você já reparou que esse povo usava muito preto? Você sabe por que eles usavam preto? Não era por moda, nem era por estilo. É por uma questão de economia. O preto era o tecido mais barato que existia, o que eles conseguiam ter. Manchava menos e era mais fácil de tingir para renovar a cor se necessário fosse. É por isso que todo mundo antigo que você vê está de preto. Porque era barato, porque era um pano mais fácil de se manter. Branco era só para as elites, porque manchou, eles mandavam fazer outro e tal. O preto era, desbotou, tingia, manchou, estava preto mesmo. Então esses homens, você vê muito Calvino, Lutero, agora está vendo esses aqui todos de preto. Não é por estilo não, é porque era barato, era mais barato ter isso. E os tempos eram muito diferentes, as dificuldades eram muito grandes, né? Muito grandes. Bom, vamos ao John Hus, 1373 a 1415, mais um que bem antes da reforma. O que nós sabemos, o que vamos tratar de John Hus? Porque não dá para tratar, for tratar de tudo, tintim por tintim de cada um desses homens, fica pesado mesmo. Ele é um reformador tcheco. Ele foi reitor da Universidade de Praga, mais um que não era, né, pouca coisa não, em termos culturais. Gente, porque às vezes a gente fala assim, olha, Deus não precisa de... Ele pode pegar o simples e usar, pode e usa. Mas Deus não despreza a cultura, tá? Deus não despreza o homem culto, não. Ele é muito útil. Reforma protestante foi tocada por homens cultos, tá? Que tinham condição de escrever, de influenciar reis, tá? Então assim, cada um de nós tem sua valia no corpo de Cristo, tá? É que tem lugar que simplesmente despreza a cultura, não, isso aí, tá? Então foi um reformador tcheco, foi reitor da Universidade de Praga, na Boêmia, parte da Tchecoslováquia. Ele pregou a Bíblia como autoridade, o que nós fazemos hoje. Suas pregações reformistas foram influenciadas pelos ensinos de Wycliffe, então um vai puxando o outro. Suas ideias foram consideradas heréticas, obrigando-o a comparecer no concílio de Constança. Agora a Inquisição entrando aí em ação, de novo, né? De novo. O movimento reformista da Boêmia, que por questões de herança era ligado ao Império Alemão naquela época, iniciado por Hus, era apoiado pelos reis para limitar o poder da hierarquia eclesiástica, associado a um desejo sincero de reforma que intentava corrigir os abusos da igreja. Então você tem dois pontos. O clero tinha poder demais e gostava de se meter nas questões políticas e civis, e de fato a igreja precisava de uma reforma, né? A história nos conta que os clérigos daquela época bebiam, jogavam, xingavam. Há relatos mesmo de que o sujeito terminava de celebrar uma missa e saía e era outra pessoa, vivendo como viviam todas as pessoas, de modo ímpio. Então havia um desejo de reforma da igreja. Com o movimento, Hus pôde dar impulso à reforma, que pregava de púlpito na capela de Belém, na Boêmia. Ele deu continuidade aos seus ideais relacionados à reforma. Como apoiava as ideias de Wycliffe, foi proibido de pregar pelo Papa, mas desobedeceu e permaneceu. Continuou pregando. Mandou parar, mas eu vou pregar, né? Do que os homens, é por isso que o texto é esse, o texto base, né? Foi convocado pelo Papa para comparecer a Roma. Recusou-se e foi excomungado. Faz tanta diferença na nossa vida, né? Mas, como contava com o apoio dos reis e de quase toda a Boêmia, continuou pregando sobre a reforma. Opôs-se às indulgências, mais uma vez. Esse foi um problema sério da época. Como ninguém podia vender uma coisa que vem unicamente de Deus. Como é que você vende pedaço do céu? Como é que você vende perdão? Como que você vende salvação?
se é só Deus que pode conceder essas coisas. Esse era o grande argumento dele, e é lógico esse argumento, muito lógico. Mas como a igreja afirmava que ela era detentora dessas coisas todas, né? A igreja era soberana nas coisas espirituais, o povo temia. Mas os reformadores vinham tentando abrir os olhos do povo. Por ser considerado um herege, deixou Praga e refugiou-se no sul da Boêmia, onde continuou trabalhando em favor da reforma e escrevendo obras. Esse povo escrevia muito, tá, gente? Na verdade, às vezes eu acho que a igreja moderna, ela se ensimesmou muito. Essa gente gostava de influenciar na cultura. Eles debatiam nas universidades, eles escreviam, mandavam seus livros, folhetos, livretos para as universidades e deixavam o pau quebrar mesmo. E agora, às vezes, a igreja parece que fica uma subcultura e nós precisamos voltar a discutir os grandes problemas da nação, do país e tudo, né? Inclusive, uma coisa que eu questiono às vezes é por que nossos conselhos, por exemplo, de pastores não emitem opiniões sobre questões sociais, sobre questões políticas. Olha, está certo, está errado, sem compromisso com nenhum político, porque nós não estamos aqui para ter isso. Muito bem definiu Martin Luther King, né? A igreja não é senhora do Estado e a igreja não é serva do Estado. A igreja deve ser a consciência do Estado, independente de quem esteja lá. Então esses caras pensavam assim, né? Ele foi chamado a comparecer no concílio de Constança para defender-se pessoalmente. Para garantir sua segurança, contou com o salvo-conduto do imperador Sigismundo. Mas entenda uma coisa, toda vez que alguém era chamado de herege, era excomungado e era convocado para ir para um concílio desse, na verdade a igreja queria matá-lo mesmo. Ele pede um salvo-conduto do imperador e vai, mas isso não impediu que o Papa João 21 o tratasse como um prisioneiro. Foi levado à Assembleia, acorrentado, mesmo possuindo um certificado de inquisitor da Boêmia. Foi declarando, ele tinha um certificado declarando sua inocência, mas foi acusado de herege assim mesmo. A Inquisição queria saber, se você não concordava com a igreja, você era morto, né? Lutero quase passou por isso, teve que sair, né? Teve que fugir, fugir com seus amigos, porque era assim que a igreja procedia. Caso se retratasse no concílio, estaria confessando ser um herege e condenando os seus seguidores. Olha que situação difícil. Então, não o fez. Entregou sua causa a Jesus Cristo, juiz todo-poderoso. Foi encerrado na prisão. Seus inimigos queriam vê-lo vencido, pois sua execução seria uma mancha para o concílio. Então a ideia era, muda de ideia, diz que você está errado. Por fim, foi levado à fogueira, usando uma coroa de papel, decorada com diabinhos. Era meio que eles tinham de descredibilizar. E no caminho, teve de ver seus livros sendo queimados. Em sua última oração disse: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te misericórdia por meus inimigos. Rus morreu entoando os salmos. E a gente lembrou um fato dele na semana passada, que é que antes de ser condenado, antes de ser levado à fogueira, ele disse assim: olha, vocês podem matar o ganso, porque Rus é ganso, mas daqui a 100 anos se levantará a águia, que vocês não poderão calar, deter, matar, sufocar. E 100 anos depois, de fato, da sua Inquisição, o que acontece é que se levanta Lutero com a reforma e com todas as dúvidas que ele tinha, com todas as lutas, ele prega as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, e aí o negócio não teve mais fim. O que foi, gente? Lutero vem de uma raiz lá do alemão, quer dizer águia mesmo. Então, de fato, de um certo modo, Rus ele profetizou algo que viria adiante. O Senhor o fez saber de algo. Eu entendo assim, essas coisas não são para ser usadas de qualquer maneira, não. Mas eu entendo que foi um consolo do Senhor para Rus. Falou: pode morrer, Rus.
sua morte não é em vão. Vai se levantar um que vai fazer o que você não está conseguindo fazer agora, mas você deu o start. Você, o Wycliffe antes de você, vocês começaram uma coisa que ninguém vai parar agora. E aí foram pipocando reformadores mesmo, até que não teve mais como se deter. Aí você tem o Jerônimo Savonarola, de 1452 a 1498. Está vendo que só vai chegando perto da reforma? E o que fez Savonarola? Nascido na Florença, Itália, pregava como um dos profetas hebreus para vastas multidões que enchiam a sua catedral. Seus sermões eram contra a sensualidade e o pecado da cidade e os vícios do Papa. Os vícios, sim, o Papa era cheio de vícios, o clero era cheio de vícios, bebida, avareza, sensualidade. Sim, era, né? A cidade, olha que interessante, penitenciou-se e se reformou, mas o Papa Alexandre VI procurou de todos os modos silenciar o virtuoso pregador. Tentou até suborná-lo com o chapéu cardinálico, chapéuzinho do cardeal, né? E ele não aceitou, claro que ele não aceitou, e está faltando um pedaço do slide que vai dizer isso, mas ele não aceitou. Ele não estava interessado em ser cardeal de coisa nenhuma, mas era uma prática comum na igreja. Rapaz, fica quietinho, nós vamos te dar aqui um cargo, você vai ser cardeal, você vai estar pertinho de mim, você vai ficar bem de vida. Mas Savonarola não aceitou. Foi enforcado e queimado na grande praça de Florença. Isso aconteceu 19 anos antes das 95 teses de Lutero. Está vendo que vai havendo uma convulsão, vai havendo grandes reformas, às vezes elas vão acontecendo aos poucos. É um movimento aqui, um outro movimento lá, um outro movimento cá, até que em algum momento da história tudo isso se junta. Isso traz esperança para nós em outra área. É um movimento aqui, é uma caminhada ali, é um negócio aqui, e em algum momento a convulsão se torna grande. Só isso, né? Só isso, tá? Depois de Savonarola, você tem William Tyndale. William Tyndale, ele viveu de 1494 a 1536. Ele já pega a reforma, mas a contribuição dele também foi grande, por alguns aspectos muito interessantes. Nascido em 1494, na parte oeste da Inglaterra, Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Então você vê que Oxford já foi muito melhor do que hoje, né? Já nos deu coisas muito melhores do que hoje. Mas em nome de Jesus, né? Aos 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, para que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Ideal nosso também, já tinha sido ideal de Hus, já tinha sido ideal de Wycliffe, mais um. Você notou que todo o grande reformador se preocupa com a Bíblia, com a palavra? O povo precisa da palavra, precisa da palavra. Isso. Ele faz essa promessa que ele trabalha para cumprir. Isso porque a Igreja Católica proibiu severamente qualquer pessoa leiga a ler as Escrituras. Eu disse outro dia que até bem pouco tempo atrás ainda estava no Index. Você ia no site do Vaticano, ia no Index, a lista dos livros proibidos, estava lá a Bíblia. Hoje as pessoas podem ler, as pessoas têm para ler, mas uma das coisas que é dita é: você pode ler, mas a interpretação correta só quem pode dar é o clérigo, é o sacerdote. Vocês não têm essa autoridade, né? Vão abrindo devagarzinho, mas não abrem de verdade. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as sagradas letras. Até hoje é assim. Por isso precisava de sua ajuda, do clero. A interpretação era feita segundo a sua conveniência e para fins políticos e financeiros. Não está muito diferente hoje não. Inclusive, lamentavelmente, em alguns segmentos evangélicos, ou se dizem evangélicos, né? Assim como
padres ainda fazem isso até hoje. Hoje temos pastores também que interpretam muitas vezes a Bíblia conforme a conveniência da sua igreja, da sua posição política, dele mesmo. Vergonhoso. Por isso que de vez em quando alguém fala que nós estamos precisando de uma nova reforma. Eu acho mesmo, né? Também, em muitos lugares. Agora, os fiéis precisam permanecer. Eu entendo que em algum momento da história mais à frente, nós vamos nos dividir assim, em grupos de gente fiel que quer permanecer e os outros que querem ficar para lá. Em algum momento nós vamos chegar nesse ponto. Denominação, não que eu não preze pela minha, prezo, mas eu acho que se vem mesmo uma perseguição, alguma coisa assim, denominações caem e o que você vai ter é gente reunida que quer servir a Deus com fidelidade em grupos espalhados, e aqueles que não querem que vão se curvar mesmo. Bom, mas isso é um assunto para outra hora, tá? Você está vendo que a coisa era feia. O que os clérigos faziam? Só nós podemos interpretar. Então eles interpretavam como que bem queriam. E os pré-reformadores não criam assim, né? Com esse desejo em seu coração de traduzir a Bíblia, Tyndale partiu para Londres em 1523. Em 1523 já tinha acontecido a reforma, mas ainda era um movimento que estava crescendo ainda, não tinha crescido, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Não sendo recebido pelo bispo de Londres, porque não tinha interesse nenhum nisso, né? O Humphrey, e é um nome bonito de se falar, né? Humphrey Monmouth, um comerciante de tecidos. Olha o que Deus faz, lhe deu todo o apoio necessário. Na igreja você não tem apoio, porque a igreja não se interessa por isso. Aí Deus levanta um comerciante de tecidos. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha para dar continuidade ao seu trabalho. Essa mudança deveu-se às grandes perseguições que sofrera por parte da Igreja Católica. E na Alemanha o negócio estava fervendo com a reforma também, né? A proibição de leitura da Bíblia agravou-se de tal maneira que se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca como herege. Oração do Pai Nosso só em latim. Se uma criança fizesse a oração do Pai Nosso em inglês, queria dizer que alguém estava ensinando o povo na língua do povo e não podia. Que ninguém entendia nada. Na Alemanha, ele se estabeleceu na cidade de Hamburgo e provavelmente conheceu Martinho Lutero. Não sabemos, tá? Mas provavelmente, pois eram contemporâneos. Ambos traduziram o Novo Testamento baseado no manuscrito grego compilado por Erasmo em 1516. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas pela proteção de Thomas Cromwell, vice-regente do rei Henrique VIII, e contrabandeadas por comerciantes para a Inglaterra entre 1525 e 1530. Isso é um contrabando santo, né? Até hoje se faz esse tipo de contrabando em alguns países por aí. Ok. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo de entrada da Bíblia vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo procurado e tido como fora da lei. A igreja considerava fora da lei porque ele estava divulgando o livro do Deus vivo. Para você ver como que a religiosidade pode levar os homens à loucura e como que a Bíblia é importante. Todo avivamento tem um fervilhar das escrituras, né? Da verdade. Próximo do... Então o Tyndale fez uma obra maravilhosa. A leitura de seus escritos e tradução do Novo Testamento haviam sido legalmente proibidas. Contudo,
ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém não viveu bastante a ponto de terminá-la. Tyndale traduziu o Pentateuco, Jonas e alguns livros históricos. Em maio de 1535, foi preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Durante esse tempo, um de seus companheiros, chamado Miles Coverdale, isso mesmo, concluiu a tradução do Velho Testamento baseada no trabalho de seu companheiro. Deus sempre levantava alguém. Não para, né? Não para mesmo. Chegou, porém, o dia do julgamento de William Tyndale e ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. Que crime terrível ele cometeu, né? No dia 6 de outubro de 1536, foi estrangulado e em seguida queimado na estaca. O ato ocorreu publicamente. Suas últimas palavras antes de morrer foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Porque ele entendia o seguinte: se o rei abrir os olhos, ele vai apoiar a causa correta. E isso muda muito as coisas, principalmente naquele tempo. Mudava muito as coisas. Por que nós estamos vendo tudo isso? Para você ver que as grandes doutrinas da graça, as doutrinas que às vezes hoje são até desprezadas por muitas igrejas evangélicas, elas custaram preço de sangue, elas custaram morte de muita gente. Muitas. As pessoas eram simplesmente condenadas como hereges, como bruxos, como inimigos da igreja, porque queriam que as pessoas tivessem a Bíblia na sua língua. Fatos da história que ninguém gosta de contar para você, né? Vamos esconder isso, fizemos, mas vamos esconder. Então as grandes doutrinas da graça, que a gente vai passar a estudar na semana que vem, elas custaram a vida de homens, elas custaram a vida inteira deles e a vida no final. Vida que acabava na fogueira, acabava no enforcamento, acabava, né? Mas algo de interessante foi acontecendo. A palavra foi sendo fomentada, até que quando Deus diz assim, está na hora do avivamento, e a reforma estoura, ninguém podia conter. Eu penso que a nossa função seja essa. Pois é, como que é interessante o momento histórico. Quando que surge o movimento pré-reformador e depois da reforma? Logo após Gutenberg ter inventado a prensa com tipos móveis. Porque existia um tipo de prensa que era uma placa única que você usava só para aquilo. Mas ele inventou a prensa com tipos móveis, você montando a placa no contexto que você precisava. E a Bíblia, a reforma com esses pré-reformadores, gente traduzindo a Bíblia, tudo isso surge porque Deus dá inteligência a um homem chamado Gutenberg e diz: você vai criar um negócio novo, porque agora está chegando a época do meu avivamento, nós vamos acabar com essa idade das trevas. Inclusive, tome muito cuidado com o streaming, que chama Brasil Paralelo. Eu sei que eles estão tentando se levantar contra toda essa loucura que está aí, mas eles são um movimento católico romano, e uma das coisas que eles tentam apagar é justamente a idade das trevas, dizendo que não foi bem assim, mas foi assim. Todo o conhecimento que a igreja detinha, ela detinha para si, para ter o monopólio de todas as coisas. E sim, pessoas foram queimadas na fogueira, pessoas foram enforcadas, decapitadas, estranguladas. Por quê? Porque queriam que as pessoas conhecessem as Escrituras. Bom, pode falar. O finalzinho eu perdi por causa do ar-condicionado. Vocês estão dominando, né? Islã. Sim. Por quê? Porque o cristianismo trouxe uma liberdade que não existe em mais lugar nenhum. Liberdade para a mulher, liberdade de crença, liberdade... Todas essas liberdades vieram dos ideais cristãos. Mas o liberalismo chegou nesses lugares de tal maneira que aquelas pessoas que não são mais cristãs, a nova geração não é,
Então vem chegando esses movimentos e vão tomando conta mesmo. Agora, algo interessante que eu ia começar a dizer é o seguinte: o nosso papel é semear a palavra de todas as maneiras possíveis. Abriu a porta, vamos entrar. Me deram a oportunidade de escrever num jornal, disseram que ninguém era consistente, todo mundo começava dos pastores e parava. Eu falei, me dá o lugar que eu vou escrever. Já tem uns 3 ou 4 anos já que, acho que comecei em 2023, nós estamos lá até hoje, todo mês. Eu nem vejo aquele jornal, não recebo, mas se me der espaço eu escrevo mesmo. Não, tenho certeza, é isso que a gente tem que fazer. Colocar nossos ideais ali, senão a gente... E é a palavra que muda, nós precisamos inundar da palavra mesmo. E hoje nós precisamos de um reavivamento, sim, de uma reforma nova, porque muitas vezes o que nós temos é gente dentro de igreja, mas com cosmovisão de mundo. De mundo mesmo, sabe? Uma das dificuldades que eu tenho já compartilhei isso aqui, mas vou compartilhar de novo, de evangelizar aqui, é porque aqui é cheio de gente que já foi de igreja tal, já foi da igreja tal, ou já rodou todas as igrejas e não está em lugar nenhum. Tem gente que já foi, mas ele não sabe. Mas acha que sabe. Sim, acha que sabe. Por isso que a gente tem que falar da graça, tem que discipular mesmo. Olha, você tem que ter discipulado, sabe? Mas tem que chegar e falar assim, olha, discipulado firme. Porque nós temos tido muita gente que só aderiu a uma igreja, né? E ele não entendeu as doutrinas da graça, sabe? E uma das coisas importantes a gente saber, e que pena que poucos estão aqui, porque muitos dos nossos não conhecem a história de sangue que custou para hoje você ter a liberdade que você tem, as escrituras na sua mão, as doutrinas da graça. Gente, na minha cidade, no século 20, aconteciam procissões em que se entrava dentro das casas das pessoas, arrancava a Bíblia à força, isso liderado pelo líder religioso de lá, juntavam aquelas Bíblias todas que eles conseguiam arrancar das pessoas, punham no pé do cruzeiro e queimavam em nome de Deus. Século 20. Século 20. Então, olha, isso custou o preço de sangue de muita gente por muito tempo, para a gente agora começar simplesmente a desprezar uma história dessa natureza, sabe? Desprezar uma história dessa natureza é complicado. Enfim, queridos, chegamos aqui para que você entenda o curso da história. Reforma não aconteceu por nenhum capricho de algum homem. Outra coisa que você vai entender é que as igrejas históricas são várias, porque a reforma não podia ser feita, eles não podiam se juntar para fazer a reforma. Porque se Lutero quisesse sair da Alemanha para se encontrar com algum reformador de outro país, ele era preso no meio do caminho e morto. Porque se Calvino quisesse sair da Suíça para ir a algum lugar, ele também era preso, levado à Inquisição e morto. Por isso os movimentos históricos formaram várias igrejas. Você tem a igreja luterana na Alemanha, você tem a igreja reformada da Escócia, você tem, que depois é a igreja presbiteriana, na verdade, você tem a igreja reformada holandesa, você tem a igreja de Genebra. Por que você tem igrejas diferentes nascendo em países diferentes? Porque esse povo não tinha o direito de se reunir para criar uma única igreja, porque ir de um país a outro podia implicar na morte deles. Então os movimentos foram crescendo nos seus respectivos países. Isso formou as igrejas históricas. Agora hoje em dia, né, tem igreja surgindo aí por capricho de homem. Quantos anos levou para ser escrito? Sim. E o mesmo Espírito que tinha conduzido a todos os homens nas épocas, e ali culminou na Bíblia. Sim. E a reforma, o verdadeiro evangelho, foi caminhando do mesmo princípio. A Bíblia, que está baseada em vários lugares, países, vários homens, várias épocas, também a mesma coisa, o mesmo. Sim. Estava sobre os povos, sobre as raças dos povos, Sim. sobre as raças e sobre as nações. Então, Deus está fazendo isso com as Exatamente. raças. Exatamente. Está balançando, peneirando, escolhendo aqueles que ele quer levantar por cabeça. Sim. Parece que está muito difícil a Bíblia também, subiu. Pois é, e o avivamento começou pela Bíblia de novo, né?
no tempo do rei Josias, a palavra estava perdida no templo. Olha, encontramos aqui o livro. Vamos ler então, lê aí. Gente, aí Josias rasga as vestes, se quebranta. Os grandes movimentos de avivamento são palavra. Hoje em dia, um dos trabalhos maior da Agência Presbiteriana de Missões Culturais é a tradução da Bíblia. tradução de Bíblia, leva tempo, né? Aí você viu o Lidório lá na África, anos e anos lá, evangelizando, mas e a tradução da Bíblia para aquele povo? E é interessante, porque muitos segmentos não se interessam, muitas novas, entre aspas, igrejas não se interessam. Eu vou traduzir a língua para um povo que só tem 5 mil pessoas? Não, eu quero traduzir onde eu vou crescer. O evangelho é que tem que crescer, né? Aí a gente vê a importância dos gideões internacionais. Muito bom, maravilhoso. Quantos países está? Ué, eu mesmo contei a minha história, que eu assinei meu contrato com Jesus antes de saber que eu era dele. Ué. Eu contei já, até que eu recebi um Novo Testamento dos Gideões, estava no ensino fundamental. E achava bonito, guardei aquele negócio por muito tempo, depois fiquei triste que eu dei para alguém, nunca devia ter dado, devia ter guardado. Eu dei o livrinho, a Biblinha para alguém, alguma criança que queria. Mas aí, quando eu sou alcançado pelo Senhor Jesus, eu pego aquela Bíblia e vou lá no final que tinha, né? E vi que eu assinei, quando criança, o meu contrato com o Senhor lá, declarando que eu tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Assinei sem saber, mas o contrato estava valendo e o Senhor me resgatou lá na frente. Ele, né? Na simplicidade de uma criança, estava lá que eu tinha, assina seu, né? Isso era para assinar meu nome, assinei, né? Eu assinei um contrato e o Senhor fez ele valer no tempo oportuno. Sim, os gideões são preciosos, né? O trabalho é maravilhoso. E todo trabalho de distribuição de Bíblia é um dos momentos mais maravilhosos. Quando eu cheguei lá, nós fomos nos Estados Unidos, aí nessa passada aqui na Rádio, aí eu olhei um desenvolvimento de terra. Aí eu disse assim, não, isso é gente de Deus. Eu vou, a mãe, essa senhora, eu falei, não, é só de Deus. Cheguei até, quando eu parei de escrever uma coisa, distribuindo Novos Testamentos. Aham. E ele veio abraçar, aí eu disse para ele, eu me apresentei, eu falei que era do Brasil, que eu era e deu uma festa. Pronto, aí que benção. Irmãos, distribuir a Bíblia é gratificante. Nós tivemos um projeto que distribuiu mais de 30 mil Bíblias e eu sinceramente tinha vontade de refazê-lo. A gente tem que ter mão de obra para isso. Chamava semeadores. Acho que já contei aqui também. Nós começamos a distribuir Bíblia. O sonho era entregar uma Bíblia em cada casa de Nova Era. Mas tinha todo um procedimento. A gente tinha uniforme e a gente ia entrevistando a pessoa sem ela saber que estava sendo entrevistada. E quando ela falava que ela queria uma visita, a gente já marcava ali, tal. Tem uma estratégia. E depois, quando acabou Nova Era, agora a gente precisa fazer mais lugares. E começamos a rodar vários lugares. Um deles se chamava Morro da Garça. Gente, muitos anos depois, o pessoal de Morro da Garça falava, vocês lembram? Apareceu uma pessoa aqui na congregação porque ganhou aquela Bíblia e ela lembrou, quando ela teve uma crise, não veio agora não, foram anos depois. Quando ela teve uma crise, ela lembrou de quem deu a Bíblia para ela. Tinha um adesivo, a gente adesivava com o nome e endereço da congregação que a gente estava ali apoiando. A pessoa aparecia anos depois, porque aquela igreja tinha dado um presente para ela, não tinha pedido nada, não tinha, só entregado um presente. E isso era impressionante, quando a gente batia na porta, não quero comprar nada não. Não, mas eu não estou te vendendo, estou te dando um presente. Mas é presente, e a pessoa ficava tão feliz, aí ela se abria. Porque também se chegar de mão vazia, não, nós temos um presente para você, isso aqui é um projeto e nós temos um presente. Quando você entregava, as portas se abriam. Nós temos cada história por causa da distribuição da palavra. Tinha uma senhora de mais de 70 anos que numa igreja evangélica tinha um sonho de ter uma Bíblia e ninguém naquela igreja dava. Nós demos, ela ficou feliz demais. Ou então, histórias do tipo, quando nós fomos a Morro da Garça, uma terra vermelha que colava quando nós chegamos lá, choveu. E o pessoal da cidade ficava assim, vocês vieram trazer chuva. Eu sei que é expedição na cabeça deles, mas Deus usa. Vocês vieram trazer chuva para nós. Tinha tantos anos que não chovia. E aí, quando chegou o horário de distribuir as Bíblias, estava chovendo. Aí uma surpresa falou, vai chovendo mesmo, mas nós vamos debaixo de chuva.
Gente, não estou brincando. Quando a gente pôs ele até vestiu um saco de lixo, fez manga, né? Fez tipo, né? Quando a gente pôs o pé do lado de fora da escola, parou de chover. Nós ficamos 2 horas distribuindo Bíblia. Quando a última equipe pôs o pé dentro da escola, a chuva voltou. Foi assim uns 4 dias. Agora, a melhor história, uma das melhores, aconteceu em Vermelho Novo. Porque lá o padre proibiu todo mundo de receber as Bíblias, mas todo mundo foi recebendo. No último dia, o que eles resolveram? Resolveram fazer um carnaval, e de dia ia ter um carnaval para as crianças. A gente não tinha como competir com aquilo. Pula-pula, brinquedos infláveis, todos na praça. E nós estávamos lá no ponto onde a gente tinha marcado, lá onde era alugado da congregação e tal. Quando deu a hora do trabalho deles, que também era a hora do nosso trabalho, a praça encheu. Quando encheu, choveu. Para onde que as crianças correram? Lá para a igreja onde a gente estava com o trabalho. Pois falamos de Jesus, e pregamos, e fizemos, e acontecemos. Quando nós vimos tudo que nós tínhamos para fazer, a chuva passou. Falei, oh, que maravilha. Aí os meninos foram brincar. Falei, agora aí, que benção. Se já foram abençoados, vamos brincar. Nós temos tanta história, tanto relato de milagres assim. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer os semeadores, mas tem que ser uma equipe que aguenta mesmo o tranco, porque a gente pegava os 4 dias de carnaval, ia para uma cidade onde tinha um trabalho pequenininho, sei lá, evangelizar, e depois não pode, né? E os 4 dias de carnaval eram só para isso. Outra coisa interessante, a igreja Nova Era não tinha condições de investir nesses 30 mil Bíblias que a gente acabou distribuindo ao longo do tempo, pois nós distribuímos mais de 30 mil Bíblias, e a igreja nunca tirou um tostão do dinheiro do caixa. A gente ajudou e tal, mas a igreja nunca. Mão de obra só. Agora, outra coisa interessante, tem histórias assim, de uma menina que virou para a mãe dela e falou assim, ô mãe, me dá um dinheiro para eu entregar meu dízimo, do primeiro salarinho dela. Ela falou, mas você não recebeu? Eu recebi, mas eu fiz um acordo com Deus que o meu primeiro salário eu ia doar todo o projeto de semeadores, que era o nosso projeto. Aí ela ficou sem dinheiro para dizimar. A mãe dela, não, se foi assim, toma o dinheiro, vai dizimar. Umas coisas assim, e depois, e a gente nunca soube, só soube depois. A gente só sabia o seguinte, nós precisamos de 3 mil Bíblias para uma cidade. Deus provia as 3 mil Bíblias. Quando a gente ia olhar na conta missionária, o dinheiro estava lá. Então são coisas assim, e Deus usa mesmo a sua palavra para avivar um povo. Que a gente nunca se esqueça disso, e que o Senhor nos abençoe mesmo assim, em nome de Jesus.